Vamos lá, né? Então, gente, essa é a live de número 16 de um total de 41 lives que nós estamos fazendo a partir daquela parte de fontes do direito processual penal. Na verdade, essas lives elas irão constituir todo o conteúdo de processo penal, tá? Então é uma oportunidade assim para estudar e ter também um estudo diferenciado em relação a tudo que nós já temos aí de contribuição da doutrina. Então, o nosso estudo ele aplica os eixos teóricos, as categorias de teoria do direito, de filosofia do direito e engaja essas categorias no processo penal, algo que ainda não tinha sido feito e que traz assim uma possibilidade de você se sobressair na hora de estudar e de aplicar essa nossa disciplina, essa nossa matéria. Então, para todos que estão aqui, bom dia. Quem está chegando, então, é a hora da gente começar a tratar do plano semântico, né? Mas considerando que alguns ainda estão se acostumando com esses termos, podemos recapitular a parte inicial das nossas aulas anteriores, em que a gente começou a diferenciar sintática, semântica e pragmática. A sintática enquanto estrutura, a semântica enquanto sentido, que nós vamos ver hoje, e a pragmática enquanto função. Então é uma tríade, sentido, estrutura e função. E isso consegue outorgar a quem se propuser a estudar uma percepção tríplice da nossa disciplina. Então, se você vai conceituar, por exemplo, questões e processos incidentes, você pode conceituar esse assunto sob a ótica do seu sentido, o que é que ele significa, quais os seus elementos mínimos, qual a sua semântica. Também a respeito de sua estrutura, como, por exemplo, quando significa uma objeção para que o processo penal siga adiante. Uma objeção que precisa ser solvida, como é o caso da questão prejudicial. O nome questão significa ponto controvertido, então a semântica significa ponto controvertido, questão prejudicial significa de julgar previamente, necessitar de um exame prévio, mas quando eu migro para a sua estrutura, significa a necessidade, muitas das vezes, de não se prosseguir o processo até se solver um problema prejudicial. Se for uma questão prejudicial homogênea, como é a hipótese de uma resolução de questão alusiva ao estado civil das pessoas, eu preciso resolver esse problema em um processo para prosseguir em um crime, por exemplo, um crime de bigamia, ou que se discute a validade do casamento, dentre outras questões que podem, por exemplo, precisar de se definir uma questão de propriedade em relação ao crime de esbulho possessório. Então eu posso conceituar questões processuais, questões prejudiciais em especial, tanto do ponto de vista semântico, quando eu digo, olha, se trata de heterogênea, se trata de homogênea, e aqui eu defino os seus contornos, os seus lindes, a sua estrutura de valor. E posso também mencionar o aspecto estrutural, que diz respeito a um óbice para que o processo siga adiante, ou seja, pode acontecer, e em algumas vezes isso é necessário que aconteça, que o processo criminal se suspenda até o deslinde da questão civil, quando há relação de prejudicialidade, quando a questão civil compuser os elementos do tipo penal, por exemplo. Então temos essas duas óticas, mas também as questões e processos incidentes podem ser estudadas com base em seu elemento pragmático, em sua função. Então, um dos aspectos funcionais mais importantes é o de se evitar decisões conflitantes, incompatibilidades lógicas e, ao final, proteger a liberdade de quem é a parte mais fraca da relação processual. Então, aqui exemplificamos, né, como é relevante se saber os pontos de vista sintático, semântico e pragmático para se definir todas as questões de processo penal. Então, para os amigos que estão chegando agora, muito bom dia, né? Esse é o capítulo
16, a live de número 16 que estamos desenvolvendo sobre o nosso curso de Direito Processual Penal em conformidade com o direito, é esse curso aqui, publicado pela editora Noesis. Então, nós temos a exposição da disciplina de Direito Processual Penal e, ao mesmo tempo, também, para quem desejar estudar, a exposição sistemática e pormenorizada do curso, além de que quem comprar o curso tem acesso a uma videoaula gravada por capítulos. Então, aqueles que perderam, né, os primeiros encontros, não há problema, está tudo salvo. Então, para quem quiser ter acesso e estudar as primeiras aulas, está tudo lá no meu YouTube. Aí vai lá, se inscreve, curte, não esquece de dar aquele like e aperta no sininho para receber as atualizações. Então, nós vamos hoje tratar do capítulo 16. E das questões fundamentais de saber o sentido das coisas, a semântica, é se definir o contorno das palavras para se poder desenvolver alguma coisa. Então, não é possível se seguir adiante sem se precisar o sentido das palavras. Se demarcar bem os conceitos. Isso na filosofia, pessoal, vocês encontram vários pontos de vista muito legais que a gente aborda aqui para se dizer que esse problema não é um problema novo, de se definir o sentido das palavras, de se saber se as palavras expressam as coisas ou se ao invés de expressar as coisas, os seus sentidos, ela é fruto de uma convenção. Então, essa questão nós chamamos a atenção aqui, vamos explicar hoje, né, precisamente definir, contornar o sentido das palavras para ser possível o seu uso. Se não for possível precisar o sentido, você não vai usar de maneira adequada, vai provocar vícios, ruídos de comunicação, né? E isso é um problema que pode, por exemplo, implicar conflitos, né? Recentemente teve uma decisão, para a gente trazer um exemplo prático, que está sendo reproduzida nas mídias sociais, que é a aplicação do princípio do indubio pro societate. O indubio pro societate não tem previsão textual, ou seja, ele não nasce do direito positivo. O mais interessante é isso, é a gente encontrar no dia a dia da jurisprudência o uso de alguns jargões, de algumas expressões que poderiam ter algum autorizativo no direito positivo, no ordenamento jurídico. Mas, de fato, não tem essa expressão indubio pro societate no nosso ordenamento jurídico. O que há no ordenamento jurídico são os limites para que você possa pronunciar alguém no tribunal do júri, pronunciar no rito do júri para que a pessoa seja submetida ao tribunal do júri. E muitas das vezes o judiciário faz menção à ideia de que, na dúvida, se deve preferir fixar a competência dos jurados. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos duas decisões recentes, uma negando a aplicação ao indubio pro societate e a outra sugerindo que o indubio pro societate deve ser aplicado na pronúncia. Ou seja, são decisões conflitantes, emitidas pelo mesmo órgão e que não se compatibilizam. Como resolver isso, né? O que nós podemos perceber é que há uma imprecisão dos seus contornos semânticos, dos seus contornos valorativos, além também de uma imprecisão, de uma atecnia do ponto de vista sintático, porque nós derivamos um princípio da nossa cabeça que não encontra relação com o texto do direito positivo. Então, neste capítulo, nós chamamos muita atenção para as fontes de cognição, para as fontes de conhecimento do direito positivo, que estão vincadas no ordenamento jurídico, né? Então, o indubio pro societate foi usado, primeiro, em uma decisão inicial, para se firmar a seguinte ideia, de que ele não pode ser aplicado. E, em um outro momento, o mesmo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da mesma relatoria, afirmou que ele deveria ser usado. Então, isso aí é uma imprecisão de sentido, né? Também é uma incompreensão do seu significado sintático, né? Da sua expressão sintática e também da sua função, porque a pronúncia no júri
ela não deve ser algo assim entendido para assegurar a competência dos jurados, é exatamente o contrário. Ou seja, a competência dos jurados deve ser assegurada com o objetivo de maximizar as possibilidades de absolvição de alguém, e não no sentido de assegurar a competência do leigo quando se perceber que a pessoa não tem chance alguma de ser julgada de maneira justa. Em outras palavras, não se deve remeter para o rito do júri, para o tribunal do júri, no caso, para o julgamento popular, aquela pessoa que evidentemente deveria ser absolvida. Então temos aí um modo diferente de contornar o sentido do indubio pro societate. O primeiro sentido que a gente verificou no âmbito da jurisprudência mais recente do STJ dava o sentido de significar algo que não está no ordenamento jurídico, que não deve ser usado. Por quê? Porque a pronúncia deve apenas ocorrer quando se verificar, quando o juiz, no caso o juiz da instrução preliminar, o juiz togado, né, aquele juiz que é o responsável por conduzir a primeira fase, ele perceber que existem elementos suficientes para uma condenação válida, ou então a viabilidade em tese de condenação justa. E isso não significa dizer que ele deve exarar uma pronúncia com algum conteúdo indicativo de culpa da pessoa. Ele vai procurar ser isento e ele também pode se equivocar na sua percepção, mas ele vai procurar mandar somente a júri aquelas pessoas cuja viabilidade de condenação é plausível. Por outro lado, ele não manda a júri pessoas que não têm elementos suficientes e pessoas que poderiam ter uma situação absolutória. Em outras palavras, não deve ir à júri aquela pessoa que o juiz singular deve ou absolveria, no caso concreto. Então, observem que o indubio pro societate não deve ser usado porque o princípio é justamente o inverso no nosso sistema. O princípio é o da presunção de inocência ou de presunção de não culpabilidade. Em termos de elementos semânticos, o princípio de presunção de não compatibilidade, de não culpabilidade, é o princípio enorme que nós temos na base e que orienta a aplicação de todas as demais regras. Então, a gente tem em torno do que se chama de princípio, de norma, nós temos algo já cristalizado no enunciado como valor. Então, assim, o que é que nós podemos dizer a respeito da semântica? É que semântica é sentido, e que semântica também é um valor, e um valor já documentado. Na Constituição da República nós temos essa exata dimensão em relação ao que é valor no preâmbulo, no seu preâmbulo. E também nos primeiros dispositivos. Agora tem um detalhe em relação ao valor. Se ali eu posso já depositar alguma coisa enquanto constituinte, é verdade que é necessária a existência de alguém para se atribuir valor a algo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o café, para uma criança o café é pouco importante, para a gente é muito interessante. Então eu dou valor a isso. Sou eu que dou valor e sou capaz de comprar um café para tomar porque isso me dá prazer. Agora, para a criança, o mais interessante é um brinquedo, até uma criança de pouca idade, ela não vai gostar nem de ganhar roupa, Ela não vai querer ganhar uma roupa de aniversário, ela quer um presente, Ela quer um brinquedo. E então o valor depende também do que você atribui, Então nós atribuímos valor às coisas e especialmente valor aos textos, ao texto constitucional, valor às normas jurídicas, porque isso é um produto culturalmente valioso. Nesse sentido, o símbolo que nós estamos aqui a nos comunicar, que é a palavra, o símbolo é uma abstração que tem a possibilidade de receber valor. Então eu digo algo indubio pro societate. Alguém pode ter isso como muito valioso, olha, precisamos proteger a sociedade. Outros podem ter isso como desvalioso, porque vai confrontar outros princípios que tiveram fundamento muito mais forte no âmbito dos direitos fundamentais em razão da história sangrenta da humanidade. Então diz, não, indubio pro societate não. Na dúvida se deve proteger o indivíduo. E isso porque nós temos muitos exemplos de julgamentos sumários na história, julgamentos que não respeitam o devido processo legal e que causou grandes injustiças. Então, para se dar sentido a uma norma, a coisa é impregnada de valor, não só um valor já cristalizado, mas, sobretudo, um valor que nós atribuímos a essa regra.
Então, volvendo para as palavras que a gente trouxe até hoje, né, assim, na medida em que nós estávamos estudando os assuntos, nós procuramos classificar o primeiro de todos os temas, que foi a nulidade, e procuramos atribuir um sentido semântico a essas nulidades. Então, por exemplo, nós tivemos aqui o indicativo do que é atipicidade. Então, saber o que é tipicidade processual pressupõe também saber o que é a atipicidade processual, que justamente diz respeito a uma noção de conformidade, né? Uma noção de conformidade. O que é conforme é típico, o que não é conforme é atípico, mas com um detalhe, é que a norma processual penal ela é dependida de uma maneira muito mais difusa do que a norma de direito penal. A norma de processo você infere a partir da Constituição, a partir de vários textos. Então, quando eu falo, por exemplo, citação do réu, a citação tem um procedimento, mas são inúmeros dispositivos que tratam da citação. Então, eu tenho que interpretá-los em conjunto para se aferir o que é típico e o que é atípico. O que eu posso dizer é que a tipicidade é um desvalor, né? É um valor negativo. Então, a noção de semântica e de sentido diz muito respeito àquilo que nós denominamos de axiologia, né? de ciências dos valores. E falando ainda sobre a nulidade, nós temos uma estrutura dúplice e tratamos de diferenciar essa estrutura sempre em uma relação de causa e efeito. Na verdade, até para você atribuir valor às coisas, existe um nascedouro para isso. Esse nascedouro, ele é cultural, né? Então, assim, o direito seria aquele objeto que está situado no âmbito dos objetos culturais. O ser humano ele se divide em regiões, chamam regiões ônticas. Então, eu tenho uma região cultural, eu tenho uma região metafísica, eu tenho uma região dos objetos naturais e tenho ainda a região dos objetos ideais. Então, a palavra, o símbolo, ele vai se situar entre o que é ideal na minha estrutura esquema cognitivo e o que é natural. Só que no âmbito disso existe o direito, que é uma criação humana e uma criação de um objeto cultural. Isso vai me orientar, por exemplo, na hora de interpretá-lo, porque a interpretação não vai dispensar o sujeito, ou seja, vai ser sempre uma interpretação cujo método é empírico-dialético. Empírico-dialético é o que vai e vem, né? Ou seja, ele toca lá, mas ele volta para o ser humano. Então existe um contributo do ser humano na hora de documentar a norma. Ela não pode fugir do texto, não pode escapar dos direitos, do direito objetivo, do direito do ordenamento jurídico. Então o ordenamento jurídico não fala em dubio pro societate, por exemplo, para que a gente possa sustentar pronúncias arbitrárias, não fala isso. Então está lhe faltando o elemento inicial, o ponto de partida, que é a base empírica. Agora, todo texto é base empírica, mas também recebe uma alma que é dada por aquele que o interpreta. Então, quando eu falo nulidade fato, por exemplo, eu me reporto aos vícios. Quando eu falo nulidade consequência, eu dou a entender que existe um aspecto sancionatório de resposta. Né? E, além disso, eu posso classificar também as possibilidades de controle. Existem controles mais firmes, controles que não dependem de tanta flexibilidade hermenêutica, e existem outros que são os controles possibilistas. Então, aqui no âmbito do direito processual penal, às vezes nós temos exceções, e exceções que são capituladas de acordo com dispositivos que prevêem essas exceções. O que não pode acontecer é uma exceção que surge simplesmente da cabeça. Aí vou e defino, por exemplo, base enunciativa. Para quem ainda não está acostumado com esse termo, é o texto bruto. Então, se eu tenho base enunciativa, eu posso formar a partir dela normas jurídicas. Se eu tenho, por exemplo, a necessidade de definir o que é regra de competência, o que é que isso significa? Regra de competência se reporta à relação de pertença com o ordenamento jurídico. Né? Então aqui eu faço uma definição, logo no primeiro tópico deste capítulo, de termos que precisam ser delineados para que você possa trabalhar. Então isso é muito comum quando uma criança resolve, né? Uma criança resolve começar a falar, a aprender. Então ela precisa repetir aquelas palavras, né? Ela precisa repetir e relacionar a palavra com o seu uso, né? Então, para aqueles amigos que estão chegando agora, tá? Lembrando
que essa é a live de número 16, pessoal, de um total de 41 lives deste livro aqui, né, que é inclusive livro publicado pela editora Noesis. Então nós estamos expondo o livro, nós estamos introduzindo o nosso leitor no livro, mas também estamos fazendo um curso de Direito Processual Penal, cuja parte estática se encerra agora. A estática e a dinâmica. A estática nós estamos encerrando com o capítulo 16 e encerramos com a noção de semântica, de sentido. Em seguida nós vamos estudar a sintática propriamente e dando ensejo ao início da parte dinâmica, que vai estudar todos os elementos do direito processual. Na aula anterior nós cuidamos da teoria da nulidade. Agora nós estamos falando da semântica das normas processuais, como definir isso, né? E aqui eu aproveito para lembrar, quem não pegou um café, né, pode aproveitar. Eu separei o meu logo cedo, preparei para ficar mais interessante esse nosso encontro. É um encontro breve, né? A gente tá fazendo uma live aí que deve girar em torno dos seus 40 minutos, então é um encontro mais breve, mas é um encontro com bastante conteúdo e também vou me propor a trazer elementos do que eu estudei, como eu estudei, como eu fui dominando esses assuntos, porque afinal de contas ninguém nasce sabendo, você precisa estar sempre em contato com eles e sempre a gente não sabe tudo, precisa estar em contato e tentando aquecer o nosso grau de raciocínio. Então, aqueles que ainda não mandaram um coraçãozinho aí, podem enviar aquele coração, é sempre bacana dar essa força, e também lembrando de convidar os amigos, né? Envia aquele aviãozinho, ó, já está acontecendo a live e é bacana, a gente está lá, pode se comunicar. Começamos inserindo algumas dúvidas também. Então, das dúvidas, qual que é a utilidade de saber a semântica, né? Quais são as dúvidas que nós temos para termos no dia a dia. Então, por exemplo, falei das questões de processos incidentes, mas podemos falar do problema probatório, do reconhecimento e os sentidos das palavras que são colocados lá no artigo 226. No artigo 226 diz que o reconhecimento é feito se possível. O problema é saber o que é se possível. Com base nessa ideia de se possível, o que é que tem acontecido no dia a dia? Tem sido dito que o reconhecimento das pessoas ou coisas é de natureza facultativa, o que é um absurdo, né? Porque acaba que você se diz que é de natureza facultativa, você dispensa uma formalidade que visa evitar condenações injustas. Esse equívoco vem sendo corrigido aos poucos, a gente já tem no STJ decisões interessantes, decisões importantes que tratam do problema do reconhecimento. Uma preocupação que indica que a gente tem um problema de condenações injustas, principalmente em relação aos crimes patrimoniais, né? E justamente porque utilizamos o artigo 226 como de aplicação facultativa, em razão do nome se possível lá, que é um nome de textura aberta, nós sabemos, você pode entender que se trata de uma norma permissiva, mas parece que não faz muito sentido, porque se você afirma que 226 é uma norma permissiva, que se aplica se quiser, nós perdemos toda a noção de necessariedade do ordenamento jurídico enquanto elemento para conter a contingência, né? Então aqui eu já recebi vários coraçõezinhos, obrigado, tá? Quem não pegou o café pode pegar. Live número 16 das 41, e quem não assistiu toda, não tem problema, fica salva. Nós estamos salvando primeiramente no IGTV, mas as lives iniciais vocês encontram todas no meu canal YouTube. Então quem não foi ainda lá no canal YouTube, vai lá, e se inscreve, aperta no sininho, tá? Não esquece de deixar o like nos vídeos, é muito importante esse apoio, escrever nos comentários, colocar dúvidas. E aqui também, nesse assunto, quem puder trazer as dúvidas e inseri-las aí, eu vou respondê-las, tá? Em torno do que se chama de semântica. Então, semântica a gente já deu como exemplo, né? O que é semântica? Vocês sabem o que é semântica? Semântica é sentido, que é relacionado a valor, e valor, embora tenha no texto, eu também atribuo sentido a isso aí de acordo com o elemento cultural, porque o direito está no âmbito cultural. São 4 regiões ônticas do conhecimento. O direito está situado no objeto cultural, e aí a gente percebe que para construir o direito em uma comunidade é impossível você fazê-lo se não for por intermédio do conhecer a cultura local. Então, por exemplo, se você está em um país oriental, o direito lá eles percebem de outra maneira, né? Em alguns países o direito ele tem muitos elementos de contato com o aspecto religioso. Não que o nosso não tenha.
o nosso Estado é laico, nós sabemos. E nós temos tentado caminhar para um percurso em que religião não se insere em direito. No entanto, esses aspectos valorativos que eu estou falando, eles levam muita imitação do que se cuida na filosofia, e a filosofia, durante um período da nossa história, foi religião também. Daí a semelhança. Nós temos, então, semelhanças, né, com os elementos religiosos, como, por exemplo, da hierarquia, da essência. Então, qual é a essência do direito? Ora, isso é bem parecido lá, né? Qual é a essência do ser humano? Ou a essência da palavra? Então, quando você vai comunicar, por exemplo, a essência com a realidade, você precisa da palavra. Quando você vai comunicar, no âmbito jurídico, uma mensagem normativa do texto, que seria, por exemplo, a essência textual, enquanto norma, enquanto é que eu produzo, eu preciso da palavra certa, né? Então, interpretar seria, em poucas palavras, interpretar seria substituir os termos por outros. Então, quando eu, por exemplo, estou reescrevendo um texto, eu procuro palavras melhores para que se insiram ali no texto. Eu tento arredondar as imperfeições. Então, também a palavra, na hora de você se comunicar, por exemplo, para quem acredita, né, no ente divino, ela seria um elo de ligação, né? Então, aqui também, a nossa forma de interpretar é um elo de ligação com o texto. E o texto ele precisa ser respeitado. E se for texto de lei, ele precisa estar de acordo com outra essência, que é a Constituição da República. Então, esses parâmetros são parâmetros que nós denominamos de dogmática. A dogmática textual, então, é o ponto de partida não só para a semântica, mas para a sintática e para o aspecto também pragmático. A questão assim, mais interessante do direito processual penal é em torno da liberdade. Então, se eu pergunto para vocês como nós devemos orientar a interpretação do sentido dos dispositivos, né? Um dos vetores mais importantes é a liberdade. Para estudar a liberdade, nós temos livros assim de cabeceira, né? Livros importantes, como é o caso do Fábio Conder Comparato, que trata da afirmação histórica dos direitos humanos. Ali ele dá a exata dimensão, porque nós temos no texto alguns direitos fundamentais. É porque, durante todo o tempo, o ser humano ele se deparou com horror, né? Ele se deparou com situações extremas de derramamento de sangue, e um olha para o outro assim, horrorizado, e diz: a gente precisa de algum limite. Né? Então, os direitos fundamentais, as garantias, elas têm essa razão de limite, não porque escolheram, né? Porque somos bons, vamos colocar lá porque a gente precisa. Não é bem assim. A gente precisa, mas a gente precisa porque já teve uma experiência de caos, né? Uma experiência como a do Holocausto, por exemplo. Né? Então, por isso que nós temos texto. Aí, se você consegue identificar os pontos de vista em torno de uma palavra, aí você vai longe. Então, como eu posso identificar um ponto de vista para precisar o sentido? Eu tenho significante e eu tenho significado. O significante, gente, nós explicamos aqui. Significantes são deíticos, significantes são marcas, significantes são pontos de partida. Né? Digamos que as fontes são significantes, as fontes de cognição, as fontes de conhecimento. Então, um artigo de lei é um significante, uma palavra é um significante, uma letra também. Agora, como nós seres humanos somos capazes de relacionar esses sentidos, e para isso eu leio uma coisa, entendo de uma forma, você lê e entende de outra, nós podemos ampliar a percepção desses significantes. E eles também se classificam, né? E se classificam e se delimitam relacionando o seu som e relacionando o seu sentido com a sua estrutura, mas dando ênfase ao sentido que é o seu aspecto valorativo. Na Constituição, por exemplo, não há uma escala dos valores, né? A escalação é rude. Então você não consegue assim dizer, olha, a Constituição está hierarquizando, está colocando a vida em primeiro lugar. Ela não fala dessa maneira. Você que precisa ter a compreensão necessária do que pode ser um significante. Então, por exemplo, no âmbito da linguística, né, vocês encontram autores como Ferdinand de Saussure, como Charles Sanders Peirce, eles trabalhavam com as noções de índice, ícone e símbolo. Aí você sabe o que é ícone, você sabe o que é símbolo. Hoje a gente fala em ícone, você lembra
do ícone que está na tela do seu celular, do ícone que está na tela do seu computador. É isso, o ícone é uma imagem, né? Então, eu posso dizer que a imagem é um significante, e da imagem eu extraio algo. Então, se eu encontro, por exemplo, em relação ao chamado espectrograma de vozes, existe uma prova que usa muito, né, o auxílio de um fonoaudiólogo, né? Então, assim, você pode precisar dessa prova quando, por exemplo, você capta sinais de vozes, né? Capta ligações telefônicas, comunicações ambientais, e de repente a pessoa que está sendo acusada diz: essa voz não é minha, é uma voz muito parecida. E aí você vai precisar do espectrograma de vozes, uma espécie, poderia chamar também de espectrografia, depende do sentido que você atribua a isso. O espectrograma é um bom exemplo para você situar a questão enquanto ícone, enquanto símbolo e enquanto índice. Enquanto ícone, aquele gráfico que vai dizer que a voz é sua, diz que o gráfico se repete, os fonoaudiólogos é que sabem ler isso, ali é o ícone, né? Então ali você sabe, olha, se trata de um espectrograma, se trata de uma espectrografia. Por outro lado, em relação às vozes ainda, você consegue precisar a voz das pessoas. Então, por exemplo, se eu estou falando de um ambiente e você não está me vendo, diz ali é o Rosmar que está falando, a voz é idêntica dele. Isso é um índice, né? Isso é um indicativo. Então eu tenho também um significante chamado índice. Por outro lado, quando eu vou escolher a palavra, olha, vamos chamar isso aqui de espectrograma? Não, vamos chamar de espectrografia ou de outro nome que se queira dar. Isso é um símbolo, isso é uma abstração. O símbolo, que é a palavra, que é o vocábulo, é dotado de uma arbitrariedade. Então eu posso escolher, né, de maneira variada os vocábulos, né? Agora parece que não é possível você chamar um copo de cadeira, né? Existem alguns limites e parece que esses limites são colocados pela nossa cultura. Então, se de um lado o signo é arbitrário, por outro, a arbitrariedade parece que tem limites no uso. E aqui, gente, nós temos um filósofo geral que foi muito importante para o que se denomina de viragem linguística, que é o Wittgenstein, né? Então, Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein era tipo da pessoa assim, que tinha uma condição financeira boa na época e que não precisaria se dedicar à filosofia, mas ele fez exatamente o contrário, ele se desprendeu das coisas materiais e procurou se dedicar ao pensamento. E escreveu 2 obras importantes. A primeira delas foi o Tratado Lógico-Filosófico, né? E na época eu achei interessante que ele disse assim: olha, eu já sei tudo. Quando você termina um trabalho que você julga muito valioso o trabalho, né? Você, autor, escreve e diz: isso aqui é o que há, né? E aí você protege, não quer que a pessoa tenha acesso antes de você publicar aquele valor todo. O tempo passa, você diz: bom, já não é tão valioso assim. Então o Wittgenstein é um desses gênios que ele construiu o primeiro tratado lógico-filosófico, que seria uma espécie de composição de aforismo e que tem uma das frases célebres que diz assim: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então ali ele decotava a linguagem e parece que colocava sob uma ótica essencial, né? Como se a linguagem fosse a própria forma criadora da realidade. Eu classifico o Wittgenstein como uma espécie de realista, né? Então ele seria um realismo assim, um tanto baseado em um aspecto também ideal. Agora o tempo foi passando, ele parece que migrou mais para um aspecto pragmatista. Se na primeira parte ele era um realista analítico, né? ou se filiava a uma filosofia analítica, no sentido de dizer que a linguagem, e aí começava a destrinçar, era a própria limitação do entendimento dele. De outra, ele desenvolveu nas investigações filosóficas, que foi o segundo livro, e que superou o primeiro, que ele achava que já tinha descoberto tudo, ele superou aquela ideia de limites do mundo para chamar a linguagem como algo importante enquanto jogo. Então chamava jogo de linguagem. Nisso ele relacionou a importância de se dar sentido às coisas pela relação em que uma palavra desempenha com a outra. Novamente eu estou falando aqui para vocês como relação, né? Então as coisas elas dependem de uma relação. A relação, o que é uma relação, gente? Eu posso dizer para vocês que a relação é a articulação, né? As coisas se articulam. Então,
Quando você percebe a articulação, é como se você fosse investigar, né? Bota uma lupa assim, coloca a lupa, aí tem uma ampliação e vê como as palavras se articulam e quais são os seus lindes semânticos, os seus lindes estruturais e também aqueles que dizem respeito aos contornos pragmáticos, funcionais. Então é como se fosse tudo junto. Aqui nós falamos então de índice, ícone e símbolo, e o símbolo seria a palavra, esse elemento cultural que nós temos como prática, como jogo de linguagem, né? E que você pode exemplificar. Eu fiz o exemplo com a espectrografia de vozes, né? Então, o símbolo seria o nome espectrografia, né? Que é o comparativo de vozes, né? O índice seria a própria voz da pessoa, indicativo de que aquele timbre pertence a fulano de tal, né? Então temos vozes conhecidas que são inconfundíveis, né? Então, por exemplo, você ouvir música, né? Uma música na voz de Tim Maia é inconfundível, né? Tem pessoas que tentam imitar, né? Existem vozes muito conhecidas na Itália, o Bocelli, né? Então você ouve a música, você identifica aquela é a voz dele, né? E outro pode tentar imitar e não fica tão bem. Então esse é o índice, né? Que eu posso, por exemplo, comparar uma gravação, uma mídia, um crime. E quando eu trato do ícone, eu tenho a imagem. Então, a imagem de um espectrograma é uma imagem assim, bem característica, como, por exemplo, você vai ouvir música em uma espécie de equalizador que passa a imagem, você vê ali tá passando uma voz, né? Ou, por exemplo, se for um aparelho de aferição de batimentos cardíacos, muito comuns, né? Muito comum. Você sabe quando a pessoa está viva e quando a pessoa está em óbito, porque em óbito tem uma linha contínua, né? Então, aquela marca, aquele deítico, é o ícone, né? O som pode ser o índice, né? O som contínuo, então a pessoa entrou em óbito, né? E o nome do aparelho que se dê pode ser o símbolo, que é a palavra, que é o elemento cultural, e é justamente o elo de ligação entre a realidade e o que a gente pensa. Então aqui também nós precisamos estarmos bem atentos a isso com relação ao que se denomina suporte, né? Suporte físico. Então, o suporte físico pode ser tudo isso, pode ser o índice, pode ser o ícone e pode ser o símbolo conforme nós estamos falando aqui. Então, para aqueles que chegaram agora, né, sejam muito bem-vindos. Aqui já entrou muita gente, aí o pessoal entra, sai. Esse número que tem aí sempre é um número menor do que efetivamente a gente acompanha, né? Tem pessoa que está com a internet e vai e volta, mas está sempre atento, e a gente tem encontrado os amigos e estou te acompanhando, estou gostando, né, das lives. Então, quem está aqui, fica conosco, manda aquele coraçãozinho, a gente vai tentar sempre sanar dúvidas práticas, demonstrar que esses elementos teóricos são úteis, porque teoria sem fertilidade não interessa. Então, são teorias potentes para você sustentar seu ponto de vista, para você aprender, para você estudar, né, para você compreender melhor os assuntos, se equivocar menos, né? Nós todos nos equivocamos, né? Somos humanos, então cometer erros é algo assim muito comum, né? No entanto, a gente pode diminuir esse espaço de aleatoriedade. Eu tenho sempre falado, diminuir a contingência. Então, para os que chegaram agora, dá tempo de pegar o seu café. Eu estou ainda com um pouquinho aqui, né, de café e água, que é sempre indispensável. Dá tempo de pegar o café e dá tempo de convidar algum amigo. Então envia o aviãozinho, manda o coraçãozinho aí do meu lado direito. É sempre legal receber esse apoio. E é sempre bacana também, assim, aquela ideia de acordar cedo e já começar a estudar também é uma otimização de resultado que você vai fazer. E por quê? Porque isso aquece o nosso raciocínio. Então, por exemplo, antes de estar aqui conosco, né, a gente aqui junto, eu me acordei em torno de 4 da manhã para estudar o capítulo, rever, identificar alguma coisa que pode melhorar nele. Então, a forma de reler todo o livro, estudar de novo os assuntos, né? Procurar palavras melhores para expressar a comunicação. Então diz, olha, essa palavra aqui ela pode ser melhor. É dessa maneira que a gente também interpreta as normas jurídicas. E é dessa maneira também que eu consigo entender os assuntos. Então alguém vai estudar, aí lê, Rosmar, não estou entendendo. Aí eu vou e digo, olha, com essas palavras aqui você entendeu? Então quando a gente faz isso e divide o assunto
e interpreta as palavras, a gente aprende mais, né? Fica documentado. Essa é uma forma, então, de aquecer o raciocínio e não é uma forma de se tornar mais inteligente. Eu sempre digo que a inteligência, ela é de todos, né? Cada um tem sua aptidão. Agora você pode realmente aquecer aqueles espaços em que, por exemplo, o teu conhecimento ainda está deficiente naquele assunto. Tem uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Ele foi ler um texto sobre isso, aí disse para mim: Rosmar, eu não entendi, mas a deficiência é minha. Isso é fantástico, né? Porque ele é um dos maiores gênios que eu conheço e disse que não estava entendendo. Eu suponho que ele tenha entendido o texto do autor, né? E geralmente quem é assim é a pessoa muito simples, né? A simplicidade, a humildade incrível, mas ele percebe que pode melhorar ainda, que pode aquecer aqueles espaços de conhecimento. Então é mais ou menos isso que a gente também deve fazer em relação aos assuntos jurídicos. Eu lembro que eu tinha que fazer uma prova, né, uma prova física. Então tem amigos até que parece que agora saiu o resultado de um concurso público aí da Polícia Federal e passaram, né? Quem estiver aqui eu já parabenizo de antemão, né? Meus parabéns. Eles vão fazer agora um TAF, o exame físico. Eu lembro que eu passei por coisa parecida, né, nas provas que eu já fiz e precisava fazer o exame físico. E uma das provas que eu tinha assim um horror era a prova de barra fixa. Eu não sei se vocês sabem como é, mas você coloca as mãos na barra, tenta suspender todo o corpo, tem que passar do queixo, etc. E geralmente, como o exercício é difícil, você não quer praticar. Não vou praticar isso, eu vou praticar outra coisa. Eu sou bom de flexão de braço, vou fazer só flexão. Você gabarita a flexão, mas não gabarita a barra e perde, né? Então, a ideia é que toda vez a gente perceba a deficiência em uma disciplina, aí que você enfrenta essa disciplina com coragem e repita. Aí o que é que eu fazia? Tinha uma barra fixa perto do restaurante onde a gente almoçava. Toda vez que eu entrava no restaurante e saía, eu fazia barra, né? Resultado, eu estava fazendo em torno de 7 no início do curso, ao final eu estava fazendo mais de 15, né? Então foi uma melhora assim fenomenal, né? Para quem não tinha força nenhuma na época conseguiu fazer, é sinal que a gente também pode aprender esses termos que eventualmente a gente acha difícil. Então, por exemplo, voltando aqui para uma das questões assim que eu tenho batido na tecla e tentado me aproximar dos autores que pensam dessa forma, é que muitos criticam as classes de nulidade, né? Aí diz, olha, não dá, os tribunais não aplicam, né? Então você usa nulidade absoluta relativa, no final o tribunal faz o que quer, né? E tem sido fonte de arbitrariedade. A classificação unitária, então, que divide nulidade absoluta, relativa, inexistência e irregularidade, não tem importância. O bom é tratar só como nulidade e a gente resolve conforme o texto constitucional. O fato é que o abuso de algum órgão judicial não é culpa da estrutura, né? É culpa porque ele não tem domínio da estrutura, ou ele quer simplesmente abusar. Realmente a gente não conseguiu até hoje evitar que alguém que queira abusar abuse. Seja com base no texto constitucional, seja com base na teoria unitária, seja com base em qualquer dogmática. A gente não conseguiu evitar que um ser humano viva a contradição. Se chama vivência da contradição, né? Esse termo vivência da contradição é usado por Carlos Cossio para dizer o seguinte, olha, para produzir a norma, eu tenho que estar de acordo com o texto. Se eu estiver de acordo com o texto, eu não estou em contradição. Mas toda vez que o meu superar os limites do ordenamento jurídico, por exemplo, aquela questão que eu falei do início, do indubio pro societate, criar o indubio pro societate sem haver texto para isso é uma vivência da contradição. E qual é a importância de saber disso? Você não vai evitar o abuso, mas você vai permitir um parâmetro definido para controlar esses abusos. Então, qual a importância das classes? Por que eu divido prova de uma maneira e de outra? Por que eu posso dizer, por exemplo, olha, prova é fonte, prova é argumento? Não é só para enfeitar. O importante é que para você controlar a prova que foi feita em descompasso com a fonte, controlar a prova que foi feita de maneira contrária ao procedimento, controlar a prova cuja argumentação incorreu em irracionalidade. Então eu tenho como fazer o efetivo controle, né? Eu estava falando de prova um dia desses e mencionando o problema da pessoa que tem uma deficiência mental, cognitiva, né? Tem pessoas que têm deficiência, nós sabemos, para que ela seja uma testemunha, né? Precisamos de maiores cuidados para isso. O texto do Código de Processo Penal diz que a testemunha pode ser ouvida, mas não se presta ao compromisso quando ela sofra de uma deficiência mental. Então, eu preciso de parâmetros para controlar isso, né? Parâmetros para submeter
aquele depoimento a elementos racionais e não cometer um absurdo. Isso não parece muito lógico. Então, essa forma de percepção, ela é ampliada se você tem palavras, né? Palavras que definam os parâmetros que você vai construir a norma jurídica. Se você não tiver isso, você vai resvalar em abusos, né? Aí, de repente, você condena uma pessoa com base em argumentos que se baseiam, por exemplo, digamos que sejam aquelas mensagens divinas, né? Então, imaginem vocês, alguém chega com um problema que a gente considera um problema psíquico, aí resolve falar de que soube do fato porque uma entidade divina disse e tal, então eu sou testemunha, foi isso que aconteceu. Quem foi que te disse? Não, foi fulano que escreveu uma carta, fechou os olhos lá, escreveu, reproduziu, entregou. Bom, isso a gente não tem controle racional. Digamos que seja verdade isso, que de repente isso seja possível no âmbito daquelas pessoas que têm condições de terem essa aptidão, mas não é algo que a gente consiga comprovar racionalmente. Diante do risco de uma condenação injusta, a gente prefere não usar esse elemento de prova. Nós respeitamos, mas preferimos não usar esse tipo de prova que se baseia, por exemplo, em elementos que não sejam os textuais, em elementos que não sejam perceptíveis pelos sentidos, né? Uma outra questão, quando você não define, não separa os elementos do texto e os classifica, você também acaba por não fazer a diferença entre o que se chama ótica dos observadores e óticas dos participantes. Vocês sabem o que é isso, né? Qual a importância disso? Por exemplo, quando eu estou falando aqui doutrinariamente, eu sou um observador. Então eu posso fazer críticas porque estou no exercício da docência. Mas, por exemplo, se eu estiver atuando enquanto juiz, eu não posso negar a aplicação ao texto, né? Eu tenho que aplicar de acordo com o ordenamento jurídico, conforme o sistema, né? Então, assim, o observador, ele não pode dizer que... O observador pode dizer que há lacunas, né? Mas o chamado participante, que é o juiz, que é o órgão judicial, ele sempre vai ter que encontrar uma resposta para isso. Então, a ideia se relaciona ao que se chama non-liquet. Alguns chamam non-liquet, eu prefiro a expressão non-liquet, relacionando a pronúncia em francês, parecida, semelhante, né? Non-liquet, que significa você deixar de julgar a causa porque existe uma lacuna. Então, olha, não vou julgar porque existe uma lacuna. O juiz não pode fazer isso, mas a doutrina pode apontar, olha, existe uma lacuna, existe uma imprecisão. Então, por exemplo, quando eu pego o artigo 563 do Código e diz assim, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, artigo 563, ali é o estado bruto. Mas, enquanto participante do sistema, eu, juiz, eu tenho que dar uma utilidade prática àquele texto, uma utilidade constitucional. E, para isso, eu posso fazer derivar normas que sejam compatíveis com o texto. Aí alguns dizem, não, é tão difícil, vamos deixar isso para lá. Isso é uma desistência de você se conseguir uma interpretação melhor. Sabemos que o texto do Código de Processo Penal não ajuda muito, né? É um texto muito assistemático, é um texto ancião. Nosso Código de Processo Penal este ano está completando 80 anos de idade, né? Um texto já, pode ser até já um bisavô, né, digamos assim, e que sofreu uma série de modificações, né? Então, assim, nós tivemos várias reformas e algumas muito profundas. A de 2008 foi uma grande reforma com 3 leis. A de 2011 mexeu no sistema prisional, no sistema cautelar, e agora de 2019, com o pacote anticrime, foi uma modificação assim muito grande, né? Com a derrubada dos vetos, nós trouxemos assim outros dispositivos que deu uma ampliação ainda melhor, ainda maior, né? E tudo isso torna o nosso código um código assistemático, com palavras já superadas, palavras arcaicas, e que nós precisamos harmonizar. E naturalmente dá mais trabalho para a doutrina harmonizar, né? Então, gente, nós hoje, né, nessa live, nós tratamos do sentido, né, do valor, né, sentido, valor, semântica, contorno, né, que eu preciso saber para aplicar as regras. Se você tem lá as palavras e se você não souber o sentido delas, né, já era. Um dos exemplos. Um dos artigos que foram reinseridos, né, foram dispositivos que foram reinseridos pela derrubada dos vetos, foi o que se refere à identificação genética, artigo 9A da Lei de Execução Penal. E lá, pessoal, há menção, a possibilidade
né, a impossibilidade de utilização de técnicas de fenotipagem. Já ouviram falar nisso, né? Fenotipagem, ou seja, o que é que dispõe esse dispositivo? Fala sobre a coleta de material genético. Coleta de material genético. Então, vou coletar o material genético de quem seja recolhido à prisão, diz o dispositivo. Hoje não é mais crime hediondo, né? Não faz menção mais a crime hediondo, mas faz menção a dispositivos específicos. Crimes com violência ou grave ameaça, crimes sexuais, ou seja, o rol é menor para coletar o material genético. Mas se for recolhido à prisão, recolhe o material genético, ou a técnica obrigatória, uma técnica indolor. E aqui nós vamos colocar algumas objeções. A pessoa se submete se quiser e pode sofrer consequências jurídicas em relação a isso, mas uma é o futuro, a nosso ver, sabe? Ou seja, você não pode ampliar as técnicas de controle sem que haja uma justificativa para isso, como uma espécie de punição antecipada. É verdade que hoje quase todo mundo está controlado, né? Ou seja, nós temos os aplicativos de fotografia que identificam os seus padrões faciais. Se você abre lá o Google, aí coloca, é a mesma pessoa? Aí você diz sim. Então você vai e seleciona. Existe isso por meio digital. Por meio digital. Mas, em relação ao material genético, você tem ali um elemento muito sensível, que pode dizer respeito à identificação das mudanças das suas características físicas. Então, para eu saber o que é fenotipagem, eu preciso dizer-lhe a semântica. Eu vou lá no dicionário. Eu digo, bom, fenótipo é o aspecto que você aparenta, né? O que você observa. Então, nosso fenótipo se modifica. Se você pega a minha foto enquanto criança, vai lá, olha, o TBT de hoje é tal, né? TBT. Então, eu vou lá, coloco lá e identifico o meu perfil, como eu era com meus 10 anos de idade, como eu era com meus 20 anos de idade. Um dia desse, hoje, um comparativo com 10 anos atrás e agora. Esse é o fenótipo. E o fenótipo pode ser observado a olho nu, mas também você pode usar, por exemplo, um elemento de aumento, né, uma lente de aumento para identificar esses detalhes. Então, é o que é observado. Então, as técnicas de fenotipagem, por sua vez, elas se relacionam com o genótipo. O genótipo é a combinação dos genes, né? E aí é uma estrutura molecular e você pode, então, fazer a relação do fenótipo como uma derivação do genótipo. Então, se eu colho o material genético já para fazer projeções como a pessoa vai aparentar, isso foi vedado pela lei. Esse dispositivo havia sido vetado pelo presidente da República e acabou que o Congresso derrubou tudo, né? O Congresso derrubou todos os vetos. O Congresso só não derrubou os vetos relacionados à lei de improbidade administrativa. Os vetos penais foram todos reintroduzidos no nosso sistema e, por sua vez, no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal, respectivamente, né, conforme o dispositivo se refira a esses artigos. Então, semântica é você definir o que é fenótipo para saber o que é técnica de fenotipagem. Então, se eu fico falando lá na lei fenótica, você não entende. Ela vai entender, se recordar das aulas que eventualmente tem assistido, né? Isso é o ensino médio, né? Então, aí ela se recorda. Ou então, se ela pesquisar e vai saber o que é. Então, se ela não souber o significado, não vai para frente, né? Ou seja, é realmente uma condição sine qua non, né? Você saber o texto para saber interpretar. Então, o texto seria tanto piso quanto teto, texto. E a forma de interpretação, ela pode também ser progressiva. E para isso há uma utilidade gigantesca da hermenêutica. Porque a hermenêutica filosófica, por exemplo, que se aproxima do núcleo, você pode usar também os métodos clássicos. A gente não dispensa os métodos clássicos de interpretação, que são o sistemático, literal, né? Histórico, aí alguns incluem o sociológico, o teleológico, né? Então eu posso fazer aplicação dos métodos clássicos de interpretação. Mas o método hermenêutico, ele vai tipo fazendo em círculos até se chegar ao núcleo do sentido de algo. Então, o fenótipo eu posso saber o seu significado, né? E a partir daí também relacionar esse nome no artigo e dar-lhe o sentido adequado, né? E sempre tentando ajustá-lo com as finalidades processuais penais que dizem respeito a um impeditivo de se afetar a liberdade, se não for pelo trilho legal, se não for pelo respeito ao texto constitucional, né? Então aqui, gente, nesse capítulo a gente trata dos elementos semânticos, né? E ao final de cada capítulo a gente traz um caso concreto. Então aqui nós trouxemos um caso concreto, né?
e a gente são casos concretos que vêm ou do STF ou do STJ, né? Então aqui no caso, gente, a gente tratou do problema da intimação da sentença. O STJ acabou dizendo que a intimação pessoal da sentença do réu só se ele estiver preso, né? Isso é um equívoco, a nosso ver, e o sentido que deve ser dado ao dispositivo deve ser conjugado com o sentido que se deduz do artigo 577. Por quê? Porque o 577 trata dos recursos, de quem pode interpor o recurso. Recurso em matéria processual penal pode ser interposto não só pelo advogado, pode ser interposto pelo réu sozinho, pode inclusive haver colidência. Ora, se é um recurso em matéria criminal da sentença de juiz de primeiro grau pode ser interposto tanto pelo advogado sozinho, como pelo advogado representando o réu, como pelo réu sozinho, nada mais natural que o réu seja intimado pessoalmente, senão você burla essa possibilidade tríplice de recursos, né? Então, quando o STJ disse, olha, só o réu preso que pode recorrer sozinho, né, e o réu solto, basta a intimação da pessoa do seu advogado, ele acaba limitando o direito ao recurso, que é algo grave, né? Algo grave por quê? Porque o direito de recurso está atrelado à ampla defesa. Na Constituição diz que são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, no nosso livro, ao final de cada capítulo, nós trazemos, né, nós apresentamos um caso concreto, ou mais de um, do STJ e do STF, mas sempre analisando e aplicando esses eixos teóricos, tá? Então, gente, estamos chegando aqui ao final, né? Eu agradeço demais aí na sexta-feira essa disposição, o pessoal que acorda cedo está aqui conosco. Se tiverem dúvidas, podem inserir que eu respondo agora. O Vitor está aí me falando que o prejuízo é uma quimera. Realmente, esse artigo ele tem ensejado muitas dificuldades para o dia a dia, né? Se você procurar fazer uma pesquisa em termos de como se comportam os tribunais em relação aos nossos dispositivos, vocês perceberão também que as desvantagens deste artigo para a defesa são muito maiores do que para o Ministério Público. Então, o nosso texto tem vários problemas. Primeiro, que os instrumentos são deferidos mais ao Ministério Público do que à defesa. E depois que, culturalmente, a forma de aplicação, isso nasce até da própria exposição de motivos do Código de Processo Penal, a sua forma de aplicação também tem sido feita em boa medida contrariamente aos interesses do imputado. Então, êxito nos recursos, é interessante se procurar saber disso, né? Quais são os êxitos do acusado em seus recursos, em seus habeas corpus. Eu já vi decisão que noticiou um êxito de menos de 1%, né? Então, a gente identifica, de um lado, que poucos acusados recorrem, a verdade talvez seja essa. Se você pesquisar, por exemplo, as condenações no interior do país, talvez a gente se surpreenda a quantidade de sentenças penais que transitam em julgado na origem. E, por outro lado, poucos recursos dos acusados são acolhidos, né? Então a gente pode até dizer, não, então o Ministério Público sempre faz certo e o advogado sempre faz errado, né? Assim, é uma ponderação para a gente submeter à reflexão. E não há o que agradecer, tá, Maria? Um prazer. Eu lembro aqui que essa foi a live de número 16 sobre o plano semântico das normas processuais penais, plano semântico, de um total de 41 lives, justamente porque o livro tem 41 capítulos, bem didático, né, com o objetivo assim, de você ter um acesso ao processo penal completo e com um upgrade em termos de para sobressair no assunto, que é a sua lente conforme a teoria do direito e também com uma ênfase filosófica muito forte, tá? Então um abraço, um bom fim de semana, tá? Um beijão aí para todos. Segunda-feira a gente tá de volta, não esqueçam. Então segunda-feira eu vou preparar meu café, vou dar uma guaribada para ficar bem legal e quente durante toda a live, tá certo? Obrigado. E lembrando que para quem quiser, se inscreva lá no meu canal YouTube, coloca lá inscrito, aperta no sininho para receber todas as atualizações. As lives estão todas lá, estão lá de maneira organizada. Então o pessoal que está me ajudando, ele organiza e coloca lá no meu canal YouTube. É só colocar Rosmar Rodrigues Alencar, se inscreve lá, não esquece de dar o like nos vídeos, tá joia? Um beijão, obrigado, até a próxima.